olá, seja muito bem-vindo. Como vai? Hoje nós vamos bater um papo rapidamente, mas vamos conversar sobre uma das coisas que mais tem me atraído, psicologia positiva e neurociência. E uma ênfase em especial, que é sobre o contexto de como encantar o nosso cliente e o quanto isso significa estarmos juntos. Hoje não tem palestrante para convidar, eu estarei com vocês, sejam todos bem-vindos. Prazer imenso ter todos vocês aqui comigo hoje. Vamos conversar sobre uma das coisas que vem me motivando muito, que é essa compreensão de como que a gente pode melhorar os resultados no consultório, na vida. E aí eu vejo muita proposta, né? De faça isso pelo seu cliente, faça aquilo pelo seu cliente, e funciona muito. Sem dúvida nenhuma, nós pensarmos a partir do outro nos auxilia. Auxilia porque a gente treina a nossa mente. Auxilia porque a gente consegue ter toda uma resolução em função daquilo que nós nos preparamos. Eu hoje trouxe para vocês uma provocação, utilizando essa formação em psicologia positiva, né, e ainda em estudos da neurociência, para nós conversarmos sobre a influência, grande influência que existe sobre psicologia positiva, neurociência, na questão do olhar do cliente. Perfeito? Tudo preparado? Vamos lá, então? Avisem, gente, avisem os seus colegas, clica aí no coraçãozinho, mandem um coraçãozinho, pode deixar para o final se vocês gostarem, e no triângulozinho, na setinha, você manda e comunica e já avisa outras pessoas, você não vai se arrepender. Então vamos lá, eu acho que a primeira questão e o que mais me vem na cabeça é a discussão, né, que deu enorme, imensa, o grande boom do Walt Disney, né, o quanto ele está envolvido, e ele fez, né, sobre o Walt Disney trouxe essa discussão de como encantar o cliente, né, ele chamava o título do livro dele, que eu recomendo para quem queira ler, é O Jeito Disney de Encantar Clientes. E nesse livro ele fala de como que funciona o Instituto Disney, né? O que acontece atrás dos bastidores, o que eles enxergam, que mágica é essa? Será que os funcionários são tão felizes quanto as pessoas que vão lá? E realmente esse livro mostra os bastidores do que é o atendimento, do tamanho do treinamento que as pessoas recebem, do aprendizado que é necessário para que seja gerada essa administração e quais os métodos eles utilizam. E é muito interessante, porque tudo, absolutamente tudo, a gente pode adaptar e trazer essa experiência para a nossa realidade do consultório, absolutamente tudo aquilo que a gente quiser e fizer. Então é importante a gente trazer essa discussão e essa provocação para o nosso cliente, para o nosso paciente. Nesse livro, eles também conversam, né? Ele explica, até tem gente fazendo cursos já sobre isso na prática, né? Mas eu acho que vale a pena mesmo vocês lerem o livro. Esse bastidor. E aí a gente vê e percebe que grandes empresas, eu já li também o material do Cirque du Soleil, o quanto é importante o preparo. Eu ouço, infelizmente, às vezes dos meus alunos no programa de treinamento, que tudo é marketing, que uma pessoa ruim contrata alguém, faz um bom marketing e aí ela se torna um sucesso. Eu não vou dizer que isso possa não ser verdade, mas eu vou dizer que se você acredita nisso, já tem que repensar bastante seu mindset,
sua mentalidade. E nós temos dois tipos de mentalidade, uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Segundo a Carol Dweck, eu também sugiro esse livro, Mindset, ela coloca o cérebro dessa forma. Só que algumas vezes a gente, quando acontece alguma coisa ruim, né? A pessoa já conecta, ai, vai dar errado, porque comigo é difícil mesmo, eu nunca ganho em sorteio, eu nunca acerto nada. Esse é um mindset fixo. Ela cria e deixa suas crenças fortalecerem esse mindset, essa mentalidade. E por outro lado, o mindset de crescimento, ele diz o quê? Que legal, eu não sei, mas eu vou aprender. Nossa, que quebra-cabeça difícil, que oportunidade fantástica para eu aprender alguma coisa diferente. Uau, que desafio, era isso que eu estava precisando. Percebe? Nós temos comportamentos em resposta aos nossos pensamentos. Na verdade, não existe uma pessoa de um tipo e outra de outro. O que existe é as duas situações na mesma pessoa. Então, nós temos essas duas situações. Por isso é importante a gente entender, conversar sobre o que nos define, sobre o que nós somos. Então, o que te define, né? Quem nós somos? Por que a gente faz o que faz? Então, é importante a gente ter essa compreensão, saber responder com honestidade, criatividade sobre isso. E aí é importante a gente ter essa conexão que começa, eu adoro ouvir isso, né? Onde começa a conexão? A conexão começa conosco mesmo. Os nossos valores, a nossa atitude é que vai definir quem nós somos, é que vai definir como agimos e como nós percebemos as coisas à nossa volta. Esse mindset, essa mentalidade é importante ser trazida e entendida para que eu possa atender o meu cliente da melhor maneira possível. Então, o que é importante, né? É a gente entender o nosso cliente, o chamado persona, ou o cliente ideal, o comprador ideal, mas também entender as necessidades dele. Qual é o show, o espetáculo que precisa ser oferecido? Eu não falo isso no sentido pejorativo, não. Porque quando você faz um espetáculo com muito amor, com técnica, com embasamento científico, o resultado é positivo, não vai fazer mal. Não é uma coisa negativa e ruim. Por isso que é muito interessante a gente utilizar da psicologia positiva, como estas grandes empresas, Disney, Apple, etc., onde traz a compreensão da nossa mente. Agora, a psicologia positiva, gente, aqui eu preciso comentar isso bem seriamente. Não é vai dar certo, fazer figa, cruza o dedo, faz simpatia, 3 pulinhos, mergulha. Não. Quando a gente usa a psicologia positiva, a gente entende que ela é o resultado da feliciência. E a feliciência, gente, ela traz pra gente um pouco dessa compreensão, um pouco dessa harmonização de quem nós somos. A psicologia positiva é uma ciência. Ela não é para estar de brincadeira, não. Agora tudo virou nutrição positiva, positiva. Cuidado que positivismo não é a mesma coisa que psicologia positiva. Essa ciência, ela tem base e associação com a psicologia humanista. E a partir daí trouxe esses diferenciais, né? Então, assim, e Matt Seligman, que foi o grande
pai, o grande precursor disso, mas veja bem, muito antes dele já se falava em psicologia positiva. Mas ele era presidente da Associação Americana de Psicólogos e aí ele deu esse boom, né? E ele traz isso. Ele focado em estudos sobre depressão, por que que uma pessoa é depressiva, por que que não dá certo, por que que determinadas pessoas se afundam nas suas dores, nos seus pensamentos e outras não. Então a psicologia tentava explicar isso. E nem foi dele, o insight veio da neta dele. Então, quando esse meu paciente pediu o meu contente, me chamou muito a atenção. O quanto era difícil para ele gostar de coisas que eu gostava, salada, frutas. E aí você percebe que não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o seu paciente, tá? Então, teoria do amparo aprendido, otimismo aprendido e o florescimento humano. Já já eu vou linkar tudo e você vai entender o que tem isso com o nosso cliente. Então eu preciso entender quais são as necessidades do homem. Dentro da psicologia humanista, foi se desenvolvendo e se descobrindo o que o ser humano precisa. Entender o perfil do cliente. O Disney já traz isso, né? A gestologia, que é esse neologismo inventado por Walt Disney, onde ele diz que vem de guest, convidado, né? Que significa o estudo do cliente, a partir das necessidades do cliente. Então, olha que legal, o Walt Disney tem distribuído lá nos parques postos de escuta, distribuição de cartões de comentários, treinamento dos funcionários para observarem e transmitirem aos seus clientes e as opiniões dos convidados, né? O que os clientes querem. Clientes ocultos fazendo compras e conferindo atendimento, conferindo processo. Então, esse levantamento de dados somado, linkado às nossas necessidades, as necessidades humanas e a motivação humana permeiam essa compreensão de quem somos. O Maslow, vocês já devem ter escutado falar, tá? Sobre a pirâmide de Maslow, né? Só que ele nunca fez uma pirâmide. Os artigos dele, os livros, 19 livros que ele publicou sobre a teoria da motivação humana e a teoria das necessidades humanas. Ele não propôs uma pirâmide, mas ele propôs uma hierarquia. Que hierarquia? Das necessidades básicas, das necessidades psicológicas, e trouxe aí também essa provocação das necessidades sobre o desenvolvimento humano e espiritualidade. Então isso envolve necessidades fisiológicas, segurança, necessidades sociais, estéticas, cognitivas, estima, autorrealização e transcendência. A comida, por exemplo, está nas necessidades fisiológicas. Vanessa, o que tem a ver? Para eu propor o marketing, a argumentação que eu vou usar, os serviços que eu vou oferecer, eu tenho que entender qual necessidade eu estou respondendo do meu cliente, do meu paciente. Para eu encantar o meu cliente, eu preciso entender quem é o meu cliente e quais as necessidades básicas, psicológicas e de desenvolvimento. E também entender o que motiva ele. Então, a teoria da necessidade, teoria da motivação, ela responde à nossa ação, ela responde à nossa participação junto com o nosso cliente, com o nosso paciente. E aí vem uma coisa que eu sou encantada herdada da psicologia positiva e aplicada no comportamento humano, que é o acrônimo do PERMA. Né? O que é isso? Uma pesquisadora, o Seligman trouxe, o entendimento na psicologia positiva de que nós tínhamos que atender o PERMA para nós conseguirmos a nossa melhor performance, o nosso melhor desempenho. O PERMA, mais tarde, a Emília acrescentou o V de vitalidade, então digamos que ficou PERMAVE.
O que vem a ser isso? É o engajamento de um ser humano, de uma pessoa, as relações que ele nutre na família, com os amigos, com o seu nutricionista, os significados, então os signos e significados das coisas, a realização, a vitalidade e as emoções positivas. Ao estudar sobre isso e entender essas implicações, nós começamos a entender as necessidades do homem, as motivações e como ele se relaciona com você e com as coisas. É muito importante essa compreensão. O PERMA, gente, ele é a chave de ouro para o modelo de felicidade, né? Só que não são mais 5, hoje são entendidos 6. A psicologia positiva, ela traz esse estudo do bem-estar. Então, para eu atender o meu cliente e ele ter melhores resultados, eu tenho que incluir esses ajustes do mindset, da mentalidade dele, equilibrando a vida profissional, familiar, pessoal e dentro do nosso enfoque como nutricionistas, equilibrando a eficiência e o funcionamento da mentalidade dele. Isso vem do florescimento, essa ciência maravilhosa que nos explica, né, o que é florescer. O florescimento é o viver dentro de uma faixa de ótimo funcionamento, que contemple resiliência e crescimento. Então, para eu encantar o meu cliente, eu tenho que florescer o meu cliente. Eu tenho que entender o meu trabalho como um plantio. Eu vou preparar a terra, vou semear, vou cuidar dessa semente, da plantinha, vou regar, vou adubar, vou proteger do sol, da chuva excessiva, enfim. Todos esses cuidados nós vamos ter no consultório, para que o processo de florescimento seja a partir do nosso cliente, seja a partir do nosso próprio paciente. E é importante, para eu entender o meu paciente, que ele busca as coisas da vida a partir do que ele percebe e sente, né? E ao invés de simplesmente colocar ordens, olha, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, eu começo a propor o florescimento a partir do paciente. Isso é individualizar o atendimento. E não dizer, eu não gosto de banana e você não põe banana no cardápio. Gente, isso é básico. Se eu disse que eu não gosto de banana, ponto. É uma questão, acho que, de respeito, né? E ainda, para eu evoluir nesse contexto, eu vou ter o efeito Eistelung, que você não vê, não acha a solução dos problemas. O que essa teoria alemã contribui bastante, né, com o nosso crescimento, com o nosso entendimento? A nossa mente nos engana e as nossas experiências nos mantêm num looping. Então você vai, marca consulta, faz o que tem que fazer, compra os alimentos, mas existe um viés cognitivo. Esse viés cognitivo faz com que a gente tenha atitudes similares às que vinha tendo e que gerou aquela obesidade, gerou aquela hipercolesterolemia, gerou aquela doença hepática, gerou uma gota, mesmo que a pessoa tenha consciência. Aí eu ouço coisas do tipo, o cliente mente. Não, gente, calma. Isso é muito sério, né? A gente chamar alguém de mentiroso. Nós temos que entender, e se nós estivermos abertos às teorias de comunicação, nós vamos entender melhor o nosso perfil profissional e defini-lo para alinhá-lo aos objetivos do nosso cliente. Então ele propõe que a nossa mente nos engana. E eu brinco sempre, né? Eu adorei encontrar essa teoria, que a mente se chama mente porque ela é mentirosa. E acreditem, tá? E não é porque a gente mentiu de maldade.
é porque a percepção, como a gente interpreta o que acontece é especial e interfere nas nossas escolhas e na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, para a gente não ficar preso no looping, existem técnicas, né, para a gente reciclar essas informações, ressignificá-las, e olha o quanto é importante eu fazer isso no consultório. E quando eu domino isso, gente, eu consigo gerar resultados diferentes, encantar o meu cliente durante a consulta. E não é encantar com manipulações de marketing. O marketing pode te ajudar muito e vai. A gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade. Mas eu sempre defendo e acredito que é o conteúdo. O conteúdo do que nós fazemos, o como nós fazemos o nosso trabalho, o propósito do porquê nós fazemos o que fazemos é que motiva o seu cliente. Já já eu vou falar sobre isso. Então, para reciclar, se afasta, recicla, para sair desse looping das experiências passadas que levam a atitudes similares ao que a gente sempre tem, tá? Então, principal insight que eu deixo para você é: tenha a intenção verdadeira de gerar o resultado no seu cliente. Não é mimo, não é brinde. Aliás, nem em vendas isso é o mais importante. Eu vou, se der tempo ainda hoje, eu discuto com vocês novas caminhadas e jornadas para isso. Para encantar o teu cliente, ofereça o seu melhor. Dê conteúdo e tenha a intenção de que ele saia do looping e recicle a sua jornada, a sua caminhada. Isso faz diferença, né? Isso faz toda a diferença para o seu paciente. Então, e o que é isso? Quais são os fatores? Existem fatores genéticos envolvidos nesse looping, e creiam, os autores chegam a colocar e proporem até 40%, podemos falar disso em outra oportunidade, é bem interessante. Os fatores circunstanciais que são relevantes, as atividades e práticas que são relevantes. Então, para haver um processo de adaptação dinâmica, e eu sei que eu sou a primeira pessoa a estar trazendo isso para a nutrição, mas são 4 anos de estudo, já dá para falar sobre isso. Eles mostram que a categoria da atividade, ela vai melhorar a oportunidade para, por exemplo, aumentar uma alimentação mais saudável, corrigir o peso, oferecer uma atividade associada a um comportamento alimentar mais adequado, mas também que seja de maneira sustentável. Então, ao gerar a intenção, a ação no paciente, o cérebro já começa a dizer, faz sentido isso, em vez de, eu não consigo, vou fracassar de novo. Entende? O quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Então, é preciso despertar no seu paciente o propósito, o motivo que faz com que ele queira aquela mudança. Alinhar a realidade com os valores, com os talentos, com as habilidades. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu vejo, eu crio, eu co-crio e eu realizo. Então, trazer a felicência é importante. E aí vem um insight, né, para a gente poder conversar, que é o Círculo de Ouro, do Simon Sinek, que ele fala e explica pra gente. Normalmente, o nutricionista diz o que fazer. Presta atenção que só esses poucos que estão aqui comigo vão receber esse insight que vai mudar o jogo que você faz no consultório. Estão entendendo? Estão gostando? Estão comigo? Porque agora eu vou fechar com chave de ouro, gente. Vou explicar para vocês uma das estratégias que eu ensino no Atende Nutri, no treinamento de excelência em consultório, e que faz realmente sentido, né? Não adianta você ter
o melhor bioimpedância do planeta, se tudo isso que nós estamos conversando não está sendo planejado, não está sendo pensado? O nosso paciente, e eu gosto muito dessa frase, merece o nosso melhor. Normalmente o nutricionista começa com o que o paciente deve fazer. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí explica o como. Então eu vou te ensinar uma receita, você vai misturar isso com aquilo outro, né? Então, o que e como. Mas ele não explica o porquê. Tem uma frase que eu ensino e falo no treinamento, acho que desde a primeira aula. Falar coma, porque é saudável, é coisa de mãe, não se usa mais. Hoje o cliente, o nosso paciente, quer uma explicação. Ele quer um motivo pelo qual ele deve mudar o comportamento dele. Então, o Simon traz dentro da teoria da administração e vendas, e eu adaptei isso para a área de saúde, principalmente para a nutrição, que é o círculo dourado. Você começa pelo porquê. Você faz o que você faz por quê? Esse é um insight extremamente importante. Todo mundo sabe o que faz. Alguns sabem, perdão, faltou o M, como fazem. Mas poucas pessoas sabem por que fazem. Comece sua consulta pelo porquê. Você vai encantar o seu cliente, você vai fidelizar o seu cliente tomando esse tipo de atitude. Como eu falei, né, essa teoria vem da venda, então por qual motivo você vende? As pessoas respondem, eu vendo bem porque eu tenho menor preço, eu vendo bem por causa da qualidade do meu produto, eu vendo bem por causa dos brindes. Aliás, isso me provoca muito, né? Realmente, as pessoas gostam de mimos, de brinde. Mas acreditem, você vende bem, você tem um consultório cheio, porque você tem excelência no atendimento que você oferece, porque você tem conteúdo, tem base, porque você usa a ciência e traduz para a prática de acordo com as necessidades do seu paciente, do seu cliente. É por isso que gera resultados. É assim que se encanta um cliente, com excelência. E por isso essa explicação para a gente chegar até aqui. Então, ou porque faz promoções, ou porque vende porque tem um sistema de recompensas, ou porque o grupo vai todo mundo naquele profissional, todo mundo compra ou usa aquela marca, porque gera aspirações, ou tem uma pegada inovadora. Ok, isso é o que sempre foi usado na área de vendas. Mas o Simon quebrou esse jogo e trouxe que a percepção do cliente é o seu grande diferencial. De novo, não estou desfazendo, veja bem, se você pode comprar um bioimpedância maravilhoso, eu compro. Eu tenho uma balança, plataforma, que eu comprei de fábrica. Por quê? Porque eu trabalhava com pacientes obesos e eu queria que ele coubesse na balança, que ele se sentisse seguro. Eu posso pôr uma cadeira, uma mini poltrona na minha balança, tarar e ele se pesar. Olha que coisa confortável. E não é aquela coisa pequenininha, 41 centímetros, que nós temos aí nas clássicas balanças, né? Então, você tem que entender, tem que ser proporcional. Então é legal, a tecnologia é maravilhosa, mas é muito mais legal quando o seu esforço se conecta com o teu paciente e gera o diferencial nele. Aí você consegue ativá-lo para ele entender o porquê é tão significativo ele trazer aí novos olhares para o treinamento dele.
E o Simon ainda coloca uma coisa muito interessante, né? Que grandes líderes inspiram a ação. E aí eu tomo a liberdade de brincar. Que a consulta é dar o seu contentamento, é explicar o contentamento, é despertar. Lembra lá do meu paciente? Doutora, me dá o seu contente? Contente? Para quem você quer o meu contente? Ah, porque eu detesto comer salada. Então você tem que inspirar o paciente e transpirar a nutrição. Transpirar com amor, transpirar com seriedade, honestidade, transpirar com ética, com conteúdo embasado em ferramentas científicas. Leiam o meu post sobre a soja essa semana. Quanta gente eu não vejo proibir tirar soja porque causa doenças tiroidianas. A gente leva mais tempo desconstruindo os mitos que se fazem, mas vale a pena. Vale a pena, porque quando você inspira a ação dos seus pacientes, você transpira nutrição. E isso gera encantamento, isso supera brinde, mimos, e vale o preço da sua consulta. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quanto você paga pelo seu trabalho? Não, tô falando do valor da sua consulta, não. Quanto você paga real pelos seus estudos, pagamento de vida pessoal, vida profissional, não é nem só o financeiro, não. Então entendam esse sentido, entendam a inspiração que nós devemos oferecer. O que é o que se faz? O como é o processo. Então, olha, vamos fazer tais... Eu vou seguir o aconselhamento nutricional dessa forma. É o processo. Porque é o propósito. Faz sentido para você o que eu tô falando? Responde aí para mim, gente. Sim? Tá fazendo sentido essa provocação? Nós temos que transpirar, nós temos que inspirar. Nós temos que entender e motivar. Propósito tem uma pequena diferença em outras oportunidades e aulas, e no Atende Nutri, treinamento de consultório de excelência, eu primeiro trabalho o desenvolvimento pessoal do profissional, para depois a gente entrar na técnica. Vou dizer uma coisa para vocês. Você pode usar uma técnica errada, mas a intenção foi tão verdadeira que gerou resultado, motivou o paciente, foi 100%. Entende? Isso faz sentido? E a gente se preocupa tanto em ser perfeito, em time, em tempo de consulta, quanto tempo dura a consulta, quanto eu cobro, blá 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 blá. E o paciente, cadê nessa história? E a sua motivação, o seu propósito, tá claro? Ele é percebido? Você pode me dar o seu contente? Que essa é a sacada. Me dá o teu contente. Me ensina a ser contente também. Né? Fantástico, fantástico. Mudou a minha vida 20 anos atrás por conta disso. Foi aí que eu comecei a namorar com comportamento. E hoje vim a buscar estudos em psicologia positiva, pós-graduação, gente, não é cursinho, não. E isso é muito importante, porque quando a gente entende o nosso propósito, a gente entende o melhor processo para comunicar com o cliente, e aí vai fazer sentido, ele vai entender e vai ter motivação. Por quê? Porque você começou pelo porquê. Inclusive, quem tiver aí interesse, leia um livro deles, chama-se Círculo Dourado. Né? O porquê, comece pelo porquê. É isso que encanta, é isso que traduz um bom cliente. A vida não é um comercial de margarina, mas ela pode ser programada, ou melhor, reprogramada. Eu sou o resultado da minha vida. Você também. Assuma a sua responsabilidade. Praticar é um estado de moralidade, para nós sermos o nutricionista que devemos ser, e não pelo que deveríamos fazer.
Por favor, leia esta frase com calma, escuta. Praticar é um estado de moralidade para sermos o nutricionista que devemos ser e não pelo que deveríamos fazer. Vamos respeitar que cada um é de um jeito, nós somos pessoas distintas e não é só perguntar se o cara come abacate, não pôr abacate. Aí tira o pão, o leite de todo mundo, proíbe de comer soja. E qual é o significado daquilo para aquela pessoa? Qual é a necessidade fisiológica? Integrar as várias etapas do estado nutricional é importantíssimo para que o processo faça sentido. Eu não gero um diagnóstico somente a partir de um exame genético, de um exame bioquímico. Eu gero o diagnóstico a partir da avaliação de todas as etapas da nutrição, da avaliação nutricional. E eu integro o diagnóstico à motivação, ao propósito do meu paciente. Aí eu vou entender, né, que realmente nós estamos aí compreendendo o nosso propósito. E eu gosto muito de falar, você é um ser humano. Por favor, ouve isso de coração aberto. Você, nutricionista, profissional de saúde, é um ser humano, não um fazer humano. Não há nada que você faça que supere o que você ou quem você é. É isso que encanta o teu cliente. Não é estar vestido com roupa cara, não é se você vai de chinela havaiana ou de escarpã. Não, não é. E eu tenho provas disso porque a minha empresa faz consultoria e eu tenho várias histórias de nutricionistas que ganham muito bem e não seguem o padrão que acham que deveriam, que os outros acham que deveriam estar sendo seguido. Então, você é um ser humano, não um fazer humano. E quando você está com o seu paciente e entende isto, também faz todo sentido para ele. Porque você não dá tarefas para ele fazer, você dá sentido ao que ele faz. E é isso que gera conexão e gera resultados para que ele fique encantado, para que ele tenha uma mudança de comportamento alimentar também. Faz sentido? Muito bom, né? Claro que para isso a gente deixa para discutir para outra live. Existem técnicas específicas, né? Tem técnica, tem estratégia, mas comece despertando essa nova mentalidade de crescimento, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa ter justamente essa criatividade, essa ousadia, essa brincadeira de mudar a nossa mentalidade. O treinamento Atende Nutri é justamente para te auxiliar nisso. Mudar a mentalidade. Pense, ouse, entenda o processo e a motivação. Entenda que nós estamos tratando pessoas e não a doença que elas têm, que elas portam. Nós somos seres humanos. E assim você encanta o seu cliente. Por quê? Porque você deu o contentamento para que ele tenha motivação, propósitos e entenda o porquê que é tão especial, tão importante algumas mudanças. Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer imenso estar com vocês. Gente, um beijo muito grande. Eu acho que a gente tem algumas coisas para pensar. E para finalizar, me dá o seu contente? Que contente você daria?